Olá, bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu vou pedir aqui para o Milton fazer uma oração para a gente estar começando os nossos estudos. Milton? Amém. Eu quero saudar a todos os ouvintes que estão participando dessa live, desse estudo de Coríntios, que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um. Então vamos estar orando e pedindo a Deus que Ele nos dê entendimento para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ok? Usando a vida do Marcelino e do Edgar como professores nisso. Então, oramos. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos concede, pela tua graça, pelo teu amor, ó Pai, pela tua misericórdia para conosco, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos dado livramento, Senhor, tem nos ensinado a andar na tua presença, Senhor. Agora, Pai, que estaremos, Senhor, aprendendo sobre este livro de Coríntios, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que tu queres falar conosco, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do Marcelino, de Edgar, que estará ensinando, nos dando este ensinamento, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos, ó Deus. Senhor, continua presente na vida de cada um, os nossos ouvintes, ó Pai, aqueles que estão participando também, que possam, Senhor, estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos um dia de bênção e dá-nos hoje um culto à noite na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, e te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, Milton. Amém. Amém. Então, agora a gente vai continuar aqui. Pai do Senhor, Rosi, seja bem-vinda. Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, nós estamos fazendo aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse segundo livro aqui, na nossa estantezinha aqui, né? E aí a gente viu o quê? A gente já conversou sobre Paulo, a gente já conversou sobre Corinto, a gente já fez toda a parte de contexto, e agora nós estamos fazendo a leitura propriamente dita dessa carta. Então, a gente viu que essa carta, Paulo escreveu lá quando ele estava lá em Éfeso, né? Ele escreveu por algumas coisas que a igreja de Corinto estava perguntando para ele, falando o que estava acontecendo lá, e então são os ensinamentos para alguns problemas lá da igreja. Então, essa carta basicamente vem responder, vem ajudar a resolver os problemas da igreja. E aí, essa carta a gente dividiu aqui cada tópico, né? Com alguns problemas que Paulo vem tratando. Nós estamos aqui no item 5, né? Onde a gente está vendo sobre os limites da vida cristã. E a gente está estudando os capítulos 8, 9 e 10, né? Então, esses 3 capítulos aqui, ele está falando sobre os limites da vida cristã, a liberdade que nós temos, né, através do conhecimento, do entendimento. A gente, às vezes, tem algumas liberdades de fazer algumas coisas, mas precisamos tomar alguns cuidados, e a gente vem aprender isso com Paulo, quando ele ensina a igreja de Corinto, né? E aí, no domingo passado, e o retrasado, a gente viu no capítulo 8, né, no capítulo 8, Paulo estava falando de sacrifício aos ídolos, né? Estava falando sobre a comida, sobre a liberdade que a gente podia ter ou não, como, não como, faço isso, não faço, enfim. E ele ensinou no capítulo 8 que a gente precisa ter, a gente tem que agir mais pelo amor ao próximo, né? Do que pelo nosso conhecimento, o nosso saber, né? Ele falou que o saber ensoberbece e o amor edifica. Então, o foco que ele estava falando
era a gente edificar o próximo. Aí ele falou também sobre os fortes e fracos, que na verdade são os maduros ou não tão maduros ainda na vida cristã, e a liberdade que nós temos de fazer algumas coisas. E aí, no capítulo 9, que a gente começou a ver no domingo passado, né? A gente viu a primeira metade e hoje nós vamos ver a segunda metade, né? No capítulo 8, Paulo deixou muito claro que a gente não pode ser tropeço para os outros, não pode atrapalhar o desenvolvimento do outro. E no capítulo 9 ele vem dar um exemplo para a gente. Ele falou assim, ó, pegou ele, inclusive, o testemunho dele. Ele falou, ó, vou dar um exemplo. E é isso, ele está dando um exemplo no capítulo 8, um exemplo positivo que nós estamos aprendendo. No capítulo 10, ele vai dar um outro exemplo de Israel, um exemplo negativo. Mas a gente vai ver isso depois, né? Então, dentro desse exemplo, quando ele está falando, eu, por exemplo, no capítulo 9, nesse primeiro bloquinho que foi até o versículo 14, o que nós vimos no domingo passado? A gente viu que Paulo, ele inclusive menciona as escrituras, né? Ele sempre faz isso, né? Ele fala aqui, ó, por exemplo, eu tenho um direito, eu sou um apóstolo, eu tenho alguns direitos. E ele explicou aqui para a gente, né? Eu sou um apóstolo, tenho alguns direitos, que posso ou não exercer esse direito, dependendo da situação. E aqui, por exemplo, ele fala, temos o direito, quem trabalha tem direito do sustento, ele mencionou as escrituras, lembra quando a gente falou aqui, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo? E no último versículo aqui que a gente leu domingo, do versículo 14, ele fala que é um ensinamento de Jesus, um ensinamento do Senhor, que aqueles que pregam o evangelho, que foquem, que vivam do evangelho, né? Então ele já falou no primeiro bloquinho, ó, tô dando um exemplo aqui. Tenho alguns direitos. Ele falou, eu tenho direito de casar, como os outros também têm, eu tenho direito de não trabalhar para viver só do evangelho, eu tenho direito de ser sustentado. Ele falou isso nesse bloquinho. Só que, porém, ele falou, porém, entretanto, aqui no finalzinho, ele falou, não usamos desse direito. Quando ele fala não usamos, quando ele fala no plural, assim, quer dizer ele, nós, ele fala os apóstolos, né? Para que a gente não seja nenhum obstáculo na pregação do evangelho. E aí agora a gente vai ler o segundo bloquinho. O primeiro bloquinho ele deu um exemplo, ó, vou dar um exemplo de direitos que a gente tem, e ele explicou qual era, nesse caso aqui, sendo apóstolo. E agora ele vai explicar, nesse segundo bloquinho, por que ele abriu mão desse direito e para quê. E ele vai dar 3 argumentos aqui, a gente vai fazer a leitura, tá bom? Ele vai dar os argumentos da liberdade dele de desistir do direito, tá bom? Então vamos ler aqui do 15 até o 27, né? Que é o segundo bloco do capítulo 9 aqui. A gente vai ler e vai comentar aqui, tá bom? O Edgar quer falar alguma coisa antes da gente ler? Não, observar que nós temos aí um alerta para a nossa vida, né? Para a vida do cristão nos dias de hoje, né? Para a gente observar de que nós temos direitos como cristãos, né? Ficou mudo, Edgar. Isso não vai alterar. Esses direitos não alteram aquilo que é nossas convicções das coisas de Deus, né? Mas nem sempre esse direito a gente deve exercer, porque isso por vezes ele pode escandalizar, ele pode fazer com que alguém pense mal né, de pessoas que estão na igreja, mas ele está fazendo isso ou aquilo, aí você fala, pode, né? Mas às vezes aquele irmãozinho não entende ainda esse tipo de coisa. Então, por amor ao próximo, ele vai falar várias coisas ali, mas sempre por amor àquele que está começando, por amor àquele que não entende muito bem ainda, né? Aquele que ainda está crescendo na fé, que você consiga passar com a sua vida, mesmo que você tenha que se privar de algumas coisas, mas por amor você não faça, né? Eu tenho direitos, eu como cristão eu posso, eu faço, eu vou, eu falo, mas às vezes não, né?
Às vezes você não deve falar, mesmo que aquilo seja correto, não é o momento de você falar para o irmãozinho. Porque talvez ele não entenda aquilo que você está falando, né? Não é hora. Mais para frente você vai explicar isso tudo para ele. Então, tudo tem seu tempo, e por amor ao próximo você não faça, mesmo que por direito, né? Só um comentário sobre isso. Sim, muito bom, amém. Então vamos nesse segundo bloquinho, aí ele vai explicar sobre a liberdade que também ele tem de abrir mão. E ele vai explicar os porquês, os 3 argumentos vão estar aqui dentro. Então vamos ler do 15 ao 27, tá bom? Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de que alguém me anule essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, pessoal, é assim, essa leitura aqui, que eu falei sobre os argumentos que ele coloca para abrir mão. Então, Paulo aqui, ele dá 3 argumentos. Tá? A gente vai ver aqui nos detalhes dos 3 argumentos. O primeiro é por amor ao evangelho, né? Como a gente já está falando aqui. Ele está abrindo mão em prol do evangelho. O primeiro argumento que ele vai explicar aqui é isso. Vou abrir mão porque eu quero favorecer o evangelho. Segundo, é por amor ao próximo. Como o Edgar já explicou aqui, ele demonstra isso. Por amor ao próximo, ele faz essas coisas para alcançar as outras pessoas. Pensando no outro irmão, é que eu vou abrir mão de algumas coisas. E o terceiro é a si mesmo. O amor a si mesmo, que ele está fazendo por ele. Então, ele vai explicar aqui para a gente, eu vou entrar nos detalhes dos versículos. Ele está falando sobre o amor ao evangelho, focar no evangelho, o amor ao próximo, focar no próximo, e no amor a si mesmo. Então, vamos ver lá no versículo 1, ou 15, né? Do 15 até o 18, ele fala sobre essa questão do evangelho. Eu vou dar aqui os exemplos. Então, ele já começa dizendo assim, ó. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, né? Então, ele já está falando, no primeiro bloco do domingo passado, ele falou, eu tenho direito. Agora ele está falando, só que eu não tenho, eu não estou me servindo desse direito. Só que ele já escreve logo assim, só que eu não escrevo isso para que isso seja feito comigo. Quer dizer, eu estou falando isso, mas não é porque eu quero receber meus direitos, não é isso. Logo no versículo 15 ele fala, não é isso.
não escrevo isto para que se faça isso comigo. O quê? Para que eu venha a ter os meus direitos. Não é isso. Tanto é que ele fala, melhor for morrer do que alguém me anule essa glória, né? Não é isso. E eu vou falar um pouquinho desse anule essa glória, porque Paulo sempre fala que a glória não é dele, é de Deus. Mas eu vou explicar aqui, na verdade, ele mesmo vai explicar já no versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois em mim pesa essa obrigação. Então, veja bem, ele está falando assim, do anúncio do evangelho, ele não vai se gloriar porque é essa a obrigação dele, tá bom? E ai de mim se não fizer isso, né? Agora, veja bem, quando ele fala não me anule essa glória, ele está falando a de escolha de não se valer do direito, tá bom? Então, quando ele está falando assim, eu não estou escrevendo isso porque eu quero meus direitos, não. Essa opção de desistir do direito. Então, ele já está falando assim, eu não quero que ninguém me anule essa glória, ele está falando da liberdade que ele tem de desistir do direito dele. Sobre o anúncio do evangelho, ele já fala no versículo seguinte, no caso do evangelho, ele não tem do que se gloriar, porque isso é obrigação dele, entendeu? Então, quando ele falou não me anule essa glória, é o fato da opção dele de não querer os direitos dele. Para não atrapalhar, justamente para não atrapalhar. Aí ele fala, inclusive, se eu estou anunciando o evangelho, que é uma obrigação, aí ele fala assim, se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Se não, é uma responsabilidade de um dispenseiro. Quer dizer, se você faz porque por livre vontade, você vai pregar o evangelho, né, você tem galardão. Agora, e se não? Você é um dispenseiro. Lembra que a gente falou do dispenseiro? Que é aquele que vai simplesmente distribuir o alimento? Ele está fazendo a obrigação dele, né? Então, ele está mostrando aqui que é mais do que isso. Quando a gente é livre, a gente é livre para escolher e ele está dando as escolhas para a gente aqui. Bom, então ele está falando do evangelho. E no versículo 18, né, ele fala que ele faz o evangelho de graça e ele não quer se valer do direito que ele tem. Então, até o versículo 18, é o primeiro argumento dele para falar por que ele abriu mão disso, é porque o foco dele é o evangelho, ele não quer que ninguém venha a cobrar nada dele. Por exemplo, você está fazendo porque você está... Ele escreveu a palavra aqui, constrangido, né? Você está obrigado, você está querendo pregar o evangelho porque você precisa de dinheiro ou coisa assim? Não. E ele está se livrando de qualquer coisa, ele está abrindo mão de qualquer direito, porque ele não quer que nada venha atrapalhar o evangelho. Então, o primeiro argumento dele está nesses versículos, o foco meu é o evangelho. Edgar, quer falar? Você vê que é interessante, né? Paulo ele deixa bem claro que ele foi comissionado mesmo por Deus e às vezes a gente fica questionando. Nós vivemos hoje em dia tempos em que, por exemplo, vamos citar um exemplo um pouco fora do texto, mas que tem a ver com o texto. Hoje em dia as pessoas falam, eu sou honesto, eu sou, eu sou humilde, eu sou respeitador, como se isso não fosse um atributo que deveria ser inerente do ser humano, comum do ser humano. Eu não preciso falar para alguém que eu sou honesto, deveria ser comum do ser humano. Era como se falar, eu respiro, eu ando ou não ando, eu olho ou não olho, sabe? Assim, são coisas que podem acontecer ou não com o ser humano, mas são próprios do ser humano, né? Eu ser honesto, ou eu ser cristão, eu estou comissionado já a elevar o evangelho. Isso é uma das primeiras, como se fosse uma obrigação mesmo. Nós não temos que escolher, eu não sei se eu vou levar o evangelho ou não. O cristão que começa a questionar se eu devo levar ou não o evangelho para alguém, né? Então você já, assim que você aceita Cristo, com a condição que você vai passar isso para muitos, né? Você vai levar isso para frente, né? Então ele já deixa bem claro ali. Ele, no caso de apóstolo, ele ter essa comissionado a levar o evangelho de modo
que Deus falou, vai e faça, né? Agora, se não é a nossa vida cristã como uma, né, como uma base, né, uma base do cristão que é ir de levar, né, a palavra toda, né, ir de propagar o evangelho. Então é muito claro isso, né? Ele deixa muito claro, ele frisa muito isso, né? E, e são questões assim que ele vai daí para frente a gente vai começar a falar bem, né, sobre isso, numa questão de não se vangloriar disso. Eu faço isso ou aquilo, né? Puxa, se você está na igreja, né, é básico, né? Então a gente começar também a se posicionar como uma coisa que é a essência do cristão, né? Ouvir e passar, aprender de Deus e passar para frente, aprender esse amor e passar com esse amor, e aí vai, sabe? São coisas que vão estar permeando a sua vida. Ou não, se você não vai se posicionar dessa maneira, né? Então, fique quieto ali no canto até que isso seja né, um proceder da sua vida. Senão, você vai acabar cometendo os erros que muitos cristãos acabam cometendo durante a vida, né? De começarem a inflar, né? A se achar e aí pronto, né? Aí, né? Verdade. Muito bem. E é isso mesmo, Milton, a gente tem o dever de levar o evangelho. Então, e aí, nos próximos versículos, que vai do 19 até o 23, e aí ele vai falar sobre o amor ao próximo, tá bom? E aí ele vai falar aqui um método que ele usa, a gente vai discutir isso um pouco. Então, vou ler aqui, ó, do 19 até o 23. Então, ele fala assim, ó, no 19, ele já fala assim, ó, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de possível, né? Eu sou livre, mas eu me fiz escravo por livre e espontânea. Não fui escravizado, não, né? Sabe? Ele tá falando, ele não foi levado cativo, não é isso. Ele está falando que ele, pela liberdade dele, ele se fez escravo para alcançar a pessoa. Assim como ele também falou assim, logo no 20, com os judeus, eu me portei como um judeu para ganhar o judeu. Eles não estão sob o regime da lei, eles não conhecem tudo, então eu vou conversar com eles, eu vou abordar eles do mesmo jeito que eles têm conhecimento, eu também tenho, e eu vou lá abordar eles. Embora eu não esteja debaixo da lei, ele fala. Ele fala isso. E aí ele fala, e aos gentios, aos sem lei, como é que eu chego neles? Eu vou como se eu não tivesse lei, mas eu vou estar debaixo da lei de Cristo. Então, por quê? Não adianta ele chegar lá para um gentio, ele vai abordar um que não é judeu e falar das leis judaicas ou da história de Israel, coisas assim que as pessoas não estão acostumadas. Ele vai ter uma abordagem diferente. Então, para quem tem um tipo de conhecimento, ele vai ter uma abordagem. Para quem tem outro tipo de conhecimento, ele vai ter outra abordagem. Aí ele fala, com os fracos, eu me fiz fracos. Para quê? Para eu entrar lá, conseguir abordar o fraco. Para que eu consiga salvar alguns deles. Então, nesses versículos, quando ele vem falar isso, ele não está falando que ele é um crente camaleão, não. Eu queria focar isso aqui, nesse pedaço, que Paulo, ele está falando sobre o método de abordar as pessoas, e não o conteúdo. O conteúdo sempre vai ser o mesmo. A palavra, ela é sagrada. Então, quando ele fala isso, ele está falando de um método de levar o alimento para as pessoas, assim como a gente já discutiu nos versículos, nos capítulos passados, sobre levar leite às crianças e alimento sólido para os adultos, né? A gente não está falando de alimentos diferentes, a gente está falando da palavra, do evangelho. Mas a forma dele abordar as pessoas é que ele tá deixando, por exemplo, algumas coisas de lado, porque ele quer entender, ele está entendendo quem é o próximo. Essa pessoa que eu vou conversar, como que ela é? Eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso saber se ele é rico, se ele é pobre, eu preciso saber se ele conhece a lei, se ele é um judeu, se ele é um gentil. Eu preciso saber, conhecer essa pessoa, senão eu vou pregar um evangelho que não é efetivo. Se eu não pensar no próximo, se eu não
entrar no mundo dele, para abordar ele, entender o jeito dele, para desse jeito vir com o evangelho, para que ele tenha um melhor entendimento, eu posso estar batendo num lugar que não vai dar fruto. É isso, nesses versículos, é isso que Paulo quer dizer. Ele não está se tornando uma pessoa igual a outra, e sim ele está entendendo, conhecendo, para levar o evangelho para o outro da forma correta. Então, é isso, e é uma boa, assim, aqui é o maior ensinamento dele, como que a gente vai abordar as pessoas e conhecendo as pessoas, porque senão você vai chegar lá, vou dar um exemplo, você chega lá e vai ficar falando com um desconhecido, um monte de coisa, sem saber dele, se ele é ateu, se ele é cristão, a sua palavra, ou a sua missão de levar o evangelho pode não estar dando o efeito adequado. Né? Você está falando lá uma coisa que a pessoa não está bloqueada para receber, você está perdendo seu tempo. O pastor quer fazer uma observação, né, pastor? Pode abrir o microfone, pastor. Só a primeira coisa aqui, só uma palavra aqui que Paulo fala logo ali no não me glorio. Então, ali a tendência, como existe hoje, né, também, às vezes a pessoa começa a valorizar mais o pastor do que o próprio Jesus, né? Então, ele já dá um basta, olha, não tenho que me gloriar, hein? A glória é do Senhor, né? E primeira coisa. A outra coisa que você está comentando aí, que modo de evangelizar. Porque às vezes a pessoa vai evangelizar e já vai evangelizar uma pessoa de uma outra igreja, já começa a falar os defeitos. Sua igreja é isso. Então, não. Ele se fez como tolo, né? Para ganhar. Então, ele se infiltrou, ouviu, aprendeu um pouco para depois ele trazer o conhecimento dele para as pessoas, né? É uma sabedoria que nós temos que ter também. Eu escrevi uma apostila, foi na escola dominical, escrevi lá para a Igreja Renovada sobre evangelismo, né? Uma das coisas que eu comentei é isso aí. Então, alguém, por exemplo, você vai evangelizar alguém que gosta de carro, por exemplo, tem que saber alguma coisinha sobre o carro, como que é o carro, para depois você chegar para evangelizar. Não é chegar imediatamente e falar isso aí. Então, Paulo, logicamente, tinha uma grande disputa lá. Se ele quisesse, lógico, com a sabedoria que ele tinha, ele ia falar muita coisa contra o judaísmo, mas ele não fez isso, né? Deixa eu conhecer, deixa eu mostrar. E para nós, por exemplo, né, nos nossos dias, é muito importante a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de testemunho. Eu lembro que alguém, comentando com alguém, falou assim, olha, aquele pastor tal lá, ele é diferente. Olha a atitude dele. No silêncio, ele começou... E aí as pessoas começaram a pedir conselho para o pastor, pessoas não evangélicas. Então, realmente, esse estudo é maravilhoso, né? Esse estudo mostra muita coisa para nós, que a glória não é nossa, a glória é do Senhor, né? É do Senhor. E também temos que saber nunca criticar alguém, chegar criticando, nada. Não criticar o quê? Ganha a pessoa, depois você vai com muita mais facilidade evangelizar. Aí vocês estão desenvolvendo muito bem, eu estou aprendendo com vocês. Amém. Amém. Amém, Edgar. O pastor que nós estávamos comentando, né? Tá no mudo. Está indo para o mudo aqui automático. Essa coisa de que Paulo fala ali, de se fazer debaixo da lei, de ser fraco para os fracos e tudo, eram estratégias que Deus dava, né? Para ele, por uma questão também, né? De estar comentando sobre o que aquelas pessoas, como elas estavam procedendo, né? De uma maneira até um pouco já arrogante, e isso acabava espantando, afastando aqueles que estavam chegando à igreja e aqueles que estavam até dentro da igreja, né? Então ele estava notando, quando a gente vem estudando em Coríntios, era um público heterogêneo ali, de pessoas né,
de todos os lados, de todas as culturas, tudo criava uma confusão ali dentro. Então, você tinha aquele que foi escravo, aquele que era judeu, aquele que não era judeu, aquele que era grego, aquele que não era troiano, vamos dizer, aqueles que quiseram de vários lugares, tal, né? Então, você tinha um público ali específico, e aí ele falou para esse público, olha, nós temos pessoas de todos os tipos, então, assim, vamos ouvir cada um, né, da sua maneira e orientar de uma maneira que cada um entenda, né? Por outro lado, existe também a questão do Espírito Santo no determinado momento, te dando direção e te dando palavras ali que você tem na sua mente e no seu coração, para que naquele determinado momento, mesmo que você não saiba falar com o jovem, naquele momento você vai falar com o jovem. Eles falam, mas como é que eu estou falando com o jovem? Eu não sei falar com o jovem. O Espírito Santo vai te dar essa condição. Desde que você esteja alinhado ali com as coisas de Deus, naquele momento você vai falar com aquele que não tá, que você não é daquele grupo, que você não é daquela, né? Você não, eu vou falar agora com os casais, mas eu não sou casal ainda, mas eu consigo passar alguma coisa para aquele casal, porque o Espírito Santo vai te guiar naquele momento para falar. Então não é porque você simplesmente não conhece aquele grupo, determinado grupo que está na igreja, ou aquele determinado grupo que está fora da igreja, que você não vai falar de Deus para aquele grupo, né? Não necessariamente você precisa conhecer aquele grupo, né? Seria bom que conseguíssemos chegar, né, naquele momento conhecendo aquele grupo e falando sobre carro, sobre futebol, sobre alguma outra coisa, e depois entrando na parte de Deus na vida deles. Mas o Espírito Santo vai te guiar naquele momento. Porque se a gente não confiar que isso vai acontecer, a gente começa a usar só o nosso conhecimento, e só a nossa expertise, e só aquilo que a gente estudou, e só aquilo que a gente conhece. E aí começa a ficar uma coisa muito eu faço. E o Espírito Santo age em determinados momentos que esse tipo de coisa, com esse equilíbrio de conhecimento mais espírito, tem uma causa, um efeito gigante, né? E quando você vai só pelo seu conhecimento, talvez você não vá muito longe. Mas quando você deixa o Espírito agir naquele momento, aí você vai falar de acordo com a necessidade no momento exato, cirúrgico, momento X. Aconteceu comigo várias vezes, em que eu falei, puxa, como que eu estou falando para essa pessoa isso? Como é que Deus me botou essas palavras nesse momento? Eu falei, e eu consegui falar com pessoas que nunca vi e nem sabia, e de repente a pessoa falou, puxa, olha, que legal, você veio de tão longe para falar isso para mim. Sabe, a pessoa falou isso para mim, falou, olha, você veio de um outro país para nesse momento você está falando isso, puxa, isso foi de Deus. Eu falei, olha, eu não te conheço, eu nem sei o que você faz, nem sei nada, e nesse momento, né, eu não me fiz de nada, eu simplesmente falei. Então, existem essas nuances aí que também, né, explicam também, né, a questão do espírito, né? Sim. Pastor, tá cômodo aí, pastor. Vou ligar. Tem dois motivos para você fazer uma visita, às vezes, né? Você faz uma visita, por exemplo, quando a pessoa está precisando de oração que só pede. Aí você não vai falar sobre futebol, sobre nada. Você vai orar pela pessoa. Agora, tem outra visita que você vai fazer, aquela visita amigável, que você está querendo evangelizar a pessoa. Aí é muito importante você saber aquilo que a pessoa gosta. Se ela gosta de automobilismo, de vôlei, é muito importante. Para você não se tornar uma pessoa muito chata na casa da pessoa. Entendeu? Dois motivos. Lógico, então você tem que saber que tipo de visita, que a pessoa está precisando de oração. Eu não vou chegar lá para falar de futebol para ela. Eu não vou falar automobilismo, de vôlei, não, vou orar, falar da palavra de Deus para ela, porque naquele momento ela está precisando. Outra pessoa, às vezes, não pediu oração, mas eu estou querendo evangelizá-la, né? Aí eu vou saber daquilo que ele gosta, para eu conhecer um pouquinho, para começar a nossa conversa sobre aquele assunto que é favorável para ele. Aí depois, dentro daquele assunto, você fala da palavra de Deus, porque qualquer coisa que for falar, você pode encaixar a palavra de Deus. Vai falar de futebol, falar de construção, falar de tudo, você pode encaixar a palavra de Deus. Mas com tudo isso, é super importante, o que Edgar falou, ter uma direção do Espírito Santo de Deus. Porque sem ele, a nossa palavra se torna morta, vazia. Bate
e acabou. Volta para nós só, mas não fica, não penetra. Então, de qualquer maneira que você for falar do Senhor, é muito importante fazer o quê? Antes de sair de casa, Senhor, me use para a honra a tua glória. Eu me coloco à sua disposição para fazer essa visita, né? Eu já tive momento assim que fui orar com pessoas endemoniadas, ou pessoa endemoniada. Nossa, eu tive que pedir primeiro, antes de sair de casa, um revestimento do poder de Deus. Então, depende da visita que se for fazer, né? Você tem que tomar posição. Agora, de qualquer maneira, tanto uma como a outra, você tem que pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. O Edgar falou, ele nem sabia nada, aí o Espírito Santo o tomou e foi um portador da palavra de Deus. Então, nós temos que ser realmente aquele portador da palavra de Deus. E quando você é portador, que você vai transmitir, você depende totalmente do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Você vê, pastor, que tem ali logo naquele, a gente tem ali no 17, fala da questão também de se você também, no sentido de o Espírito Santo não está agindo no momento em que você vai se fazer de tolo, ou você vai estar como se estivesse debaixo da lei, ou escravo e tudo mais. Quando ele fala de tudo isso, se você não tiver com o Espírito Santo de Deus ali, você não tiver alinhado com as coisas de Deus, em determinado momento você vai ser um dispenseiro mesmo, como a gente tinha falado, né? Eu tenho todo o conhecimento aqui, está todo aqui, toda a Bíblia, toda ela decorada, né? De cabo a rabo. E aí o que acontece? Eu chego naquele momento e eu pego e falo uma palavra de Deus, aí a pessoa olha e fala, puxa, dá a impressão de que você não está vivendo isso, você só conhece. É como se eu falasse, Alexia, me fala 1 Coríntios 9. E a Alexia fala, 1 Coríntios 9, começa a falar, é um aparelho, né? Não sei se todos conhecem, mas está lá. E ela fica falando, né? E aí a pessoa fala, mas ela não vive, a Alexia não vive esse evangelho. Sim. Ela conhece o sentido de ter informação abastecida pelo Google, né, tal. Mas ela não vive. Eu não vou falar, puxa, que bonito, Alexia, você, né? E você vive isso? A Alexia fala, não. Né? Então é meio assim, a gente tem uma vida que quando está voltada para as coisas de Deus, em determinados momentos ali, que eu me faço de tolo, para poder ganhar os tolos, tal, que isso tudo venha com o Espírito Santo no mesmo momento em que você usa dessa estratégia, para que não seja uma estratégia vazia, como o pastor falou. Isso não seja uma coisa que a pessoa percebe e fala, ele está falando, é muito bonito, mas ele não vive, não. Isso não faz parte da vida dele, não. E é perceptível, viu? É como falar com criança. Quando você fala com criança, a criança sabe se você está envolvido com aquilo que você está falando. Ela fala, o tio está enchendo, né? Tá enchendo linguiça, como diria. Está falando, e eu não estou entendendo nada, né? Entendeu? Mas eles percebem muito, né? Tem gente que... Então a gente precisa tomar cuidado como fala das coisas de Deus, porque pode cair mesmo no vazio, como a gente estava falando. Né? Sim. Bom, tá no mudo, pastor. Quando eu dei um estudo sobre o Salmo 23, não sei se vocês recordam, se vocês não recordaram, eu vou ter que dar novamente. Aí eu falei uma coisa de uma experiência que uma pessoa teve, foi naquele concurso do Salmo 23, quando apareceu todo tipo de pessoas, poetas, né, falando, aí todo mundo viu, aplaudia, né, aplaudia aquele poeta que falou o Salmo 23, aí um senhor levantou a mão, queria também falar, eles ficaram constrangidos, mas como ele pediu a palavra, não fazia parte daquele concurso, mas ele pediu a palavra, então alguém deu a palavra, ele falou sobre o Salmo 23 e ele começou a falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só ele falou isso, não teve aplauso, né? Aí teve choro. Aí foi a diferença. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, faz a diferença. E nós, aproveitando, nós vamos ter a semana aí para buscar o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na nossa vida. Eu vou estar aqui uns dias aqui, mas vou estar acompanhando e orando também por todos, né? Amém? Amém. 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 Amém, obrigado.
Ó, então, agora aqui só para concluir o último bloquinho, porque o primeiro bloquinho, ele deu o argumento dele para focar no evangelho. Por amor ao evangelho, eu estou abrindo mão disso. O segundo evangelho é por amor ao próximo. E Paulo está falando aqui de um método, não de conteúdo. Que fique bem claro. O método de abordar as pessoas. Porque o conteúdo sempre vai ser o mesmo. Nada muda na palavra, tá bom? No conteúdo. Então, por exemplo, Paulo, quando ele ia falar com os judeus, ele usava do conhecimento que ele tinha, ele falava dos patriarcas, ele falava da história de Israel, de coisas que as pessoas tinham conhecimento. Agora, quando ele ia falar com um gentil que não tinha nada desse conhecimento, ele abordava, por exemplo, o Deus da criação. Ele tinha um método de falar do Deus da criação para chegar até o evangelho. Então, é um método que ele tinha para abordar as pessoas. E o terceiro argumento dele, que a gente vai ler agora, aqui está do 25, do 24 até o 27, aí ele está falando dele mesmo, por amor a ele, ou por uma questão dele mesmo. Então, aqui no 24 até o 25, bom, já subiu o nosso relógio dos 10 minutos, mas nós vamos rapidinho aqui, só ler esse finalzinho aqui, onde ele fala assim, ó, os que correm no estádio, então ele está falando lá dos atletas, né, das pessoas preparadas em competições, né? Então ele fala assim, ó, por exemplo, eles lá, né, estão disputando e um só leva o prêmio, né? Então eles se esforçam muito para alcançar o objetivo deles, se esforçam bastante. Só que a coroa deles é corruptível. Nós, de novo ele fala nós aqui, os apóstolos, né? Ele fala nós, a gente vai buscar uma coroa incorruptível. Então, quer dizer, ele está mostrando aqui que um atleta ou uma pessoa que está disputando um torneio, pô, ele se dedica tanto, se esforça tanto para buscar uma coroa que nem é incorruptível como a nossa. Aí então ele fala, então eu também, eu vou lutar, eu vou me esforçar o máximo. Aí ele fala, não como desferindo golpes no ar, né? Por exemplo, não fazendo uma coisa que não vai ter resultado. Eu vou me reduzir à escravidão, né? Por quê? Porque eu não quero ser desqualificado. Eu quero ser o melhor para o que eu vou fazer, para o meu propósito. Eu mesmo, eu acho que eu tenho que me esforçar ao máximo, vou dar tudo de mim, porque eu não quero ser desqualificado. Quer dizer, eu não quero que ninguém venha dizer que eu sou um apóstolo meia-boca. Eu vou me esforçar o máximo. Então, ele está falando, agora fechando aqui o nosso estudo de hoje, que é o segundo bloco do 9, onde ele traz esses 3 argumentos pelo qual ele vai abrir mão de alguns direitos em prol de uma coisa maior, que é o evangelho, que é o irmão e que é ele mesmo. Entendeu? Então, aqui a gente fecha o capítulo 9, e aí no capítulo 10, que a gente vai ver no domingo que vem, ele vai dar um outro exemplo, só que um exemplo negativo. A gente vai falar de Israel, mas aí é o assunto para o domingo que vem. Bom, pastor, ou se o Edgar quiser também falar alguma coisa, temos aí alguns minutos. O Edgar levantou a mão, né? Edgar. Mas eu acho que não dá tempo, porque eu ia fazer um comentário sobre atletismo, e a gente sempre acompanha, mas é bem rápido. O atleta, ele tem foco na onde ele vai chegar, né? As coisas não dispersam a atenção dele quando ele tem foco, e esse tem a tendência a chegar, pode ver os maratonistas aí. Por outro lado, alguns, a gente já viu vários casos em que está chegando e aquele que está na frente cai, e esse atleta ele pega e agarra o outro atleta e cruza a linha junto com esse atleta. Então, assim, pensar no próximo que está ao lado, que estava conseguindo também, e pegar e levar esse pro pódio também, para conseguir esse louro aí que se diz, né? E interessante como Paulo usa esses argumentos, essas coisas de estádio, de corrida também ali, porque essa região tinha essa competição tinha em Coríntios tinha os jogos íntimos, não? Tinha os jogos como se fossem os Jogos Olímpicos da época lá, né? Aconteciam naquela região,
Então também ele usou um pouco disso para ilustrar, também era interessante falar sobre isso, a competição, né? A correr num estádio, né? E a conseguir buscar essa vitória. E o corredor se prepara, ele não chega despreparado, ele enfrenta essa corrida se preparando durante muito tempo para chegar e conseguir o objetivo dele. Então ele não vai de qualquer maneira, ele se prepara. Então o exemplo para o cristão também, ele se preparar durante a vida, o tempo todo, né? Se aperfeiçoando a E se cada dia. esforçar, né? E esforço. Né? Não abandonar, o cuidado de não parar no meio do caminho, acho que eu não vou conseguir não, e parar. Né? Não, foco, seguir em frente. Não é qualquer dorzinha que faz você abandonar aquela meta. Né? Vamos lá que está acabando aí, Marcelinho. Amém. Eu só posso orar? Só uma coisinha antes. E nessa corrida tem muito obstáculo, tem pessoas que tentam atrapalhar. Isso aí aconteceu lá na Olimpíadas, quando o Vanderlei estava ganhando, entrou aquele doido lá, aí depois sempre tem um padre para ajudar, né? E o padre que estava assistindo ajudou a pessoa. E só que esse padre agora morreu essa semana agora aqui, né? Mas é uma lição para nós, né? Sempre tem alguém para ajudar. Alguém para atrapalhar, mas tem alguém para ajudar. E quem é esse alguém que nos ajuda? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Pai amado, quero te louvar pela dominical, pela bênção, pelo ensinamento. Continue capacitando o Edgar, Marcelino, e abençoe todos nós, Pai amado, abrindo o nosso entendimento para ouvir e receber a Tua palavra assim como ela é. Obrigado por tudo. Abençoe o culto de hoje à noite, derrame do Teu poder sobre todos que estarão lá, especialmente naquele que vai pregar a Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Eu oro e agradeço por essa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Fica na benção, Erlinha. Obrigado, pastor. Parabéns a Rosângela. Deus abençoe a todos.